Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Mas antes não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de dar um like nesse vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Olha só o que diz essa questão. O número de átomos de carbono presentes em 8 gramas de etanol. Aí nós temos aqui a fórmula molecular do etanol, que é C2H6O. É importante que você perceba que na fórmula mostra para a gente a quantidade de átomos de carbono, que são 2. C2 significa que você tem 2 átomos de carbonos. Aí está escrito assim, ó, H6 porque você tem 6 átomos de hidrogênios dentro da molécula, e O porque você tem 1 átomo de oxigênio. Quando não tem nada na frente de um elemento químico, você vai entender que você tem aqui o número 1 implícito, tá bom? A primeira coisa que a gente vai precisar fazer aqui é o cálculo da massa molar que a gente tem do etanol. A massa molar ela é a massa que a gente tem a cada 1 mol de determinada molécula, de determinada substância. Então, para você fazer esse cálculo, você vai separar os elementos químicos que você tem dentro dessa molécula aqui. Você tem 3 elementos, o C, que é o carbono, o H, que é o hidrogênio, e o O, que é o oxigênio. Esses elementos químicos, lá na tabela periódica, você vai encontrar a massa atômica deles. Então, vá até uma tabela periódica e pegue o valor de massa atômica ou peso atômico deles. Eu já vou marcar aqui esses valores, mas é importante que você olhe na tabela. Ó, do carbono é 12, a do hidrogênio é 1 e a do oxigênio é 16. É importante que você sempre veja na tabela para você saber consultar a tabela periódica, tá? Tem várias questões que trazem o valor de massa molar, mas é importante saber consultar. Você vai multiplicar essas massas ou pesos atômicos, tá? Que é o nome desses valores aqui, pela quantidade de átomos que você tem de cada elemento químico. Como eu tenho 2 átomos de carbono, vou multiplicar a massa dele por 2. 12 vezes 2 é igual a 24. Como eu tenho 6 hidrogênios, eu vou multiplicar a massa dele por 6. 1 vezes 6 é igual a 6. E eu tenho apenas 1 oxigênio, então eu multiplico a massa dele por 1. E 16 vezes 1 é igual a 16. 24, 6 e 16 são as massas que a gente tem de cada elemento químico. Os 24 que eu tenho aqui não é de 1 átomo de carbono, é a massa de 2 átomos de carbonos. Essa massa 6 é a massa dos 6 átomos de hidrogênios. A massa 16 é a massa do único átomo de oxigênio. E para você encontrar a sua massa molar, você vai ter que somar todas essas massas aqui. 24 mais 6 é 30, mais 16 vai ser igual a 46. Logo, a massa molar que a gente tem é de 46 gramas por mol. Isso significa o que, né? Olhando uma massa molar? Bom, significa basicamente que você tem 46 gramas de etanol para cada 1 mol de etanol. Aí você que escolhe se você quer ficar escrevendo assim, ó, etanol, ou se você prefere escrever C2H6O, tá? Aqui embaixo não importa muito. Você pode escrever a fórmula molecular dele também. Eu geralmente escolho escrever, vamos supor que a fórmula fosse muito grande, aí eu iria pelo nome. Aqui tá meio que na mesma, né? O etanol ou C2H6O. Mas eu vou escrever aqui, ó, C2H6O. Dá na mesma, tá, pessoal? É só para você interpretar assim, ó, 46 gramas de C2H6O está para 1 mol de C2H6O. Maravilha. Bom, agora, as 8 gramas que a questão me passou estão para quantos mols? Isso eu não sei. Isso aqui a gente vai ter que descobrir a partir de uma regra de 3. 8 gramas de C2H6O está para x mol. Eu não sei qual é esse número de mols que eu tenho de C2H6O ainda. Para eu descobrir isso, eu vou fazer uma multiplicação cruzada. Aqui então você vai pegar o x e vai multiplicar ele pelo 46. X vezes 46 vai ser igual a 46 vezes x. O 8 você vai multiplicar pelo número 1. Só que essa outra multiplicação você vai separar do outro lado da igualdade, tá? Você sempre faz esse sinal de igual para separar as multiplicações em uma regra de 3. 8 vezes 1 vai ser igual a 8.
46 está multiplicando pelo x, vai passar dividindo do outro lado da equação. Aí a gente vai ter que x é igual a 8 dividido por 46. O resultado dessa divisão vai ser igual a 0,17. Então eu tenho 0,17 como sendo o número de mol que a gente vai ter de C2H6O. Mas esse número de mol é o número de mol da minha molécula. E eu preciso saber o número de mol de átomos de carbonos. Para descobrir isso, é só eu multiplicar o número de mols da molécula por 2. Porque eu tenho 2 átomos de carbonos para cada molécula. Então, eu tenho 2 vezes mais carbonos do que a molécula. Para encontrar o número de mols de carbonos, eu pego o número de mols que eu tenho na minha molécula e multiplico por 2, porque esse é o índice 2 aqui do carbono. Se eu quisesse encontrar o número de mols de hidrogênio, eu multiplicaria por 6. E de oxigênio, multiplicaria por 1, porque em cada molécula eu só tenho um oxigênio. Ou seja, eu teria o mesmo número de mols de molécula e de oxigênio, porque o índice do oxigênio é 1. Tá bom? Então, multiplicando por 2, eu encontro um valor, né? Vou colocar aqui esse valor como sendo y, que vai ser 0,34, o número de mol de carbono. Agora, por que eu estou procurando o número de mols do carbono? Porque não sei se você está se lembrando, mas a questão quer saber do número de átomos de carbonos, olha só. Então, você vai fazer o seguinte. Primeira coisa que você precisa saber para resolver aquela questão lá em cima é que se você está trabalhando com um mol, independente do átomo que você está trabalhando, aqui eu estou trabalhando com um mol de carbono, eu vou ter uma quantidade de 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de carbono. Tá? Átomos de carbono. Mas isso se eu tivesse um mol de carbono. Na verdade, eu tenho 0,34 mol, né? Que foi o que a gente calculou a partir daquelas 8 gramas que a gente tinha lá do etanol. Então, com 0,34 mols de carbonos, qual vai ser o número de átomos que a gente vai ter de carbonos? É isso que a gente quer saber. Para descobrir, a gente vai fazer uma multiplicação cruzada, que é uma chamada regra de 3. Aqui a gente vai pegar o x e multiplicar por 1. X vezes 1 é igual a x. E vamos pegar o 0,34 e multiplicar por 6 vezes 10 elevado a 23. Essa multiplicação, eu vou colocar aqui, ó, 6 vezes 10 elevado a 23. Ela é bem simples, tá? Porque você vai pegar basicamente 0,34 e multiplicar por 6. Esse vezes 10 elevado a 23, você vai deixar ele paradinho aqui por enquanto. Depois você só tem que copiar ele na resposta, tá? Olha só como que é fácil. 6 vezes 4 é igual a 24, né? Sobe 2, desce 4. 6 vezes 3 é 18, mais 2 vai dar 20. 6 vezes 0 é 0, mais esses 2, 2 desce aqui. A vírgula vem para cá. Então, o resultado vai ser que x é igual a 2,04 vezes 10 elevado a 23. Esse número, ele é o número de átomos de carbono. Então, você pode escrever aqui átomos de carbono. E agora sim, nós terminamos a resolução dessa questão. Eu espero que vocês tenham compreendido o passo a passo. Espero que tenham gostado dessa videoaula. Se gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar um like aqui e de compartilhar o link desta aula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. A gente vai se encontrar numa próxima aula resolvendo outras questões de química. Um forte abraço, pessoal, e tchau, tchau!